Paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos à Palavra em Foco. Eu sou Reinaldo Soares e no vídeo de hoje vamos abordar o seguinte tema: quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Certo? Para isso vamos analisar o texto de Gênesis capítulo de número 6 e o versículo de número 2, que diz a seguinte expressão: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esse texto, que traz bastante dúvida, ele tem 3 linhas de raciocínio, 3 linhas de interpretação. A primeira linha de interpretação que as pessoas usam é que os filhos de Deus eram anjos, ou anjos caídos, que tiveram relações sexuais com as mulheres, tomaram formas humanas e tiveram relações sexuais com mulheres, e ainda eles continuam dizendo que deles nasciam os gigantes. Porém, se você analisar Gênesis capítulo 6, versículo de número 4, diz que havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome. Não diz que depois das relações foi que nasceram os gigantes. Eles defendem essa linha de interpretação usando o texto de Gênesis, onde os anjos vai tirar Ló da terra de Sodoma e Gomorra quando Deus iria destruí-la, e os homens, quando os viram os anjos em formas humanas, desejaram ter relações sexuais com os anjos. Eles usam também para defender, certo, essa linha de interpretação, o versículo de número 6 de Judas, do livro de Judas, pois Judas não tem capítulo, certo? Em Judas 6 diz no início do texto que existem anjos, certo, que não guardaram os seus principados. Os principados que essas pessoas defendem nessa linha de raciocínio seria a sua forma original, certo? Então eles dizem que os principados, por ele não guardar a sua forma original, eles transfiguraram em corpo humano e tiveram relações sexuais com as mulheres, certo? A segunda linha de interpretação desse texto dos filhos de Deus é que os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete e as filhas dos homens a linhagem de Caim, certo? Tem até uma certa coerência, porém que eu mais defendo, que é a terceira e última, é que eu vou apresentar para os irmãos, mas antes de apresentá-la a gente tem que entender, certo, o que diz o texto, certo? A parte A do texto diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Para a gente entender melhor, certo, quem eram esses filhos de Deus, a gente tem que levar esse texto, pelo menos essa primeira parte, para a língua original, que é o hebraico, certo? Essa primeira parte, viram os filhos de Deus, no hebraico, lá está escrito assim: Benei Har Elohim, certo? Algumas pessoas traduzem como Benei Har Elohim, certo? A palavra Elohim é a que traz dúvida, que está traduzido como Deus, certo? Se eu perguntar a qualquer pessoa o significado da palavra Elohim, você certamente irá dizer Deus, certo? Só que a palavra Elohim pode ser interpretada como Deus, certo? O significado da palavra Elohim no hebraico pode ser governantes, pode ser juízes, pode ser interpretadas como seres divinos, como os anjos, certo? Deuses pagãos e o verdadeiro Deus, certo? O único Deus. O grande problema é saber quando usar, certo, a palavra Elohim para Deus ou para as outras, os seus outros significados na sua etimologia, certo? Então, na sua etimologia, a palavra Elohim é governantes, juízes, certo? Seres divinos, como anjos, certo? O verdadeiro Deus e deuses pagãos, certo? Então, qual é a terceira linha de raciocínio, que é a linha que eu defendo, é que os filhos de Deus, ali a palavra Deus, seriam os filhos dos homens poderosos, ou dos juízes, certo? Então, viram os filhos dos juízes, dos homens poderosos, que as filhas dos homens, no caso, que seriam na classe inferior, no caso, falando de situação financeira, certo? Que elas eram formosas e tomaram para si mulheres, certo? Então, viram as filhas dos homens poderosos. A terceira linha de raciocínio é que ali os filhos não eram de Deus, mas sim dos homens poderosos, dos juízes, certo? Um exemplo de a palavra Elohim ser juízes
eu não irei ler aqui, mas irei citar só para os irmãos quiserem conferir lá, e se tiver a oportunidade de conferir no original, vão ver que está lá escrito a palavra Elohim e aparece como juízes. Êxodo capítulo 22 e o versículo de número 8, nesse texto fala de que se o ladrão não for achado, o dono da casa será levado perante os juízes, certo? E lá a palavra juízes está escrito lá no original Elohim, certo? Espero que eu tenha ajudado você a tirar essa dúvida, essa linha de raciocínio de que viram os filhos dos juízes ou dos homens poderosos. Não só sou eu que defendo essa linha de raciocínio, certo? Algumas pessoas, alguns teólogos também defendem, grande maioria da parte dos teólogos, certo? E algumas bíblias também já vêm traduzido como lá os filhos de Deus sendo os homens poderosos. Espero ter ajudado você a tirar essa dúvida. Se você gostou do canal, dar o like para poder que o YouTube indique este vídeo a mais pessoas, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e tirar essa dúvida, certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e também comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo, e também pode sugerir aqui nos comentários temas para ser abordado nos próximos vídeos, certo? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima.